8h42 em Campos. Já voltamos com o nosso Folha no Ar. Hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Estamos na primavera e o tempo vai variando aí. Sol, já choveu hoje aqui. Chuviscou, na verdade, né? Choveu. Deu uma chuva muito fraquinha hoje pela manhã. Já apareceu o sol e vai desse jeito para, pelo menos segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, durante todo o dia de hoje. Agora aqui no centro faz 24 graus. O programa tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e Green Energia Solar. Estamos com Arnaldo Neto, conversando com Vitor Peixoto, que é cientista, político e professor da UENF. Arnaldo, eu volto com você, por favor. Vitor, essa eleição presidencial polarizada e, como você disse durante o programa, que começou desde 2018, ela meio que abafa as outras disputas. E você também chegou a pontuar isso, que as pessoas podem até ter um grande número de pessoas que não vão votar para deputado estadual, federal. Mas essas disputas, estadual, federal, sobretudo, elas acabam sendo um rearranjo ou um pré-arranjo das disputas municipais, já que grupos políticos demonstram força de acordo com o apoio a determinados candidatos. Campos tem a particularidade, o prefeito Vladimir tem seu candidato a deputado estadual, que é o deputado Bruno Dauari, que é o candidato dele desde 2014. Você tem o Rodrigo Bacelar, que teve uma ascensão meteórica na política fluminense desde que adquiriu um mandato de deputado estadual. E na apuração paralela ao resultado oficial, a disputa do Bacelar com o Bruno é um reflexo do que está na força política campista, ou pode ser esse reflexo. Você concorda que pode ser esse reflexo, que isso vai interferir de alguma forma no rearranjo das forças? Bom, Arnaldo, certamente você tem muito mais conhecimento para poder falar desses meandros da política municipal do que eu, né? Vou te colocar o que eu tenho como sentimento, o que eu vejo, né, com médio e longo prazo, né, e, obviamente, buscando os antecedentes de Campos. Nós tivemos famílias que dominavam e dominam a política local, né, os candidatos das eleições de 2020, eles eram todos ligados, né, os principais, né, com exceção de uma ou outra candidatura de esquerda, como foi a da Natália e da Odisseia, né? Todos os demais candidatos foram representantes diretos ou indiretamente dessas famílias, né? Nós tivemos Rafael, cujo avô tinha sido prefeito, e o pai vereador. Nós tivemos o próprio Caio Viana, cujo pai foi prefeito e a mãe deputado estadual de um grupo político bastante específico de Campos, né, do Arnaldo Viana. Nós tivemos o Calil, como é que é o primeiro nome? Bruno Calil, que representava a família Bacelar, né? Não era de sangue, mas ele era representante direto dos Bacelar, né? Eu acho que nós temos em Campos um quadro que eu poderia denominar de oligarquias competitivas, né, dessas famílias que disputam o poder, e elas foi pulverizado, digamos assim, com a entrada de uma força que, apesar de tradicional, né, o Bacelar, o pai do Rodrigo, que era do sindicato Marco Bacelar, né, e essa entrada muito forte, que não tinha grandes poderes 2 mandatos atrás, né? Rodrigo passou a ter mais poder na política local e no Estado a partir da sua atuação na Assembleia Legislativa no processo de impeachment do Witzel, não é isso? Vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas ele é uma força relativamente nova que desequilibrou, né, a relação de forças no campo municipal. E Garotinho, né, a família Garotinho está se vendo pela primeira vez diante de um adversário de peso, porque está com a máquina, né, o domínio da máquina estadual na mão, e fica contra, obviamente, o domínio da máquina municipal, né? E a gente está vendo quais são as consequências dentro do Grupo Garotinho, inclusive com a cisão, né, entre pai e filho, a partir desse momento de adversidade muito grande, né? Então nós temos aí uma cisão na família Garotinho, com muita dificuldade para
Vladimir conseguir manter, por exemplo, uma relação de domínio sobre a Câmara, né? Perderam praticamente, né, o domínio que tinham, como todos os outros governos, inclusive Rafael teve um governo mesmo muito mal avaliado, né, na população, ele teve domínio na Câmara, né, e pôde governar com alguma certa tranquilidade nesse sentido. Ele não tinha uma oposição, por mais que tivesse sempre Garotinho no pé, ele não tinha uma oposição da Câmara como o Vladimir vai ter certamente agora nos próximos meses. Já está tendo, mas a presidência da Câmara ainda é do Grupo Garotinho, né? Mas pelo que tudo indica, vai perder essa proeminência na Câmara aí nos próximos meses, né? Já que você citou a Câmara, vamos nesse movimento aí. Você deve ter acompanhado, né, toda essa novela que vem acontecendo em relação à Câmara. Teve uma eleição que foi antecipada, o Grupo Garotinho perdeu, como você bem pontuou. O Marquinhos Bacelar chegou a ser declarado eleito por um vício que realmente ocorreu ali, passou desapercebido porque os ônibus estavam bem exaltados naquele dia. O Nildo Cardoso não foi chamado a votar, apesar de ter declarado na tribuna o voto em Marquinhos Bacelar, foi quem indicou o voto em Marquinhos Bacelar, mas não foi chamado a votar na sessão, então houve um vício e a sessão está anulada devido a esse vício. Tem contestações judiciais, mas até hoje as decisões mantêm essa anulação. Eu falei sobre o impacto da eleição de 2018, de 2022 na de 2024. Mas há quem aposte que os movimentos agora de outubro podem, inclusive, interferir nessa composição da mesa. Você acha que tem ambiente numa política tão polarizada entre Garotinho e Bacelar, que está agora, no momento, de uma recomposição de forças nessa Câmara Municipal e Vladimir conseguir aí, o grupo do Vladimir conseguir de volta a mesa? Ou, pelo contrário, se Bacelar explodir nos votos, pode ser que, como disse Marquinhos Bacelar aqui, vira uma esteira rolante do grupo do governo à oposição? Eu acho que um ponto fundamental é qual vai ser o resultado das eleições de 2022 agora, né? Eu não diria nem sobre a quantidade de votos que Rodrigo Bacelar vai ter nas eleições. Acho que é independente disso. Vai ser qual o poder que ele vai ter num futuro governo Castro, como é que está se avizinhando aí. Claramente o Rodrigo não precisa de votos para poder ter poder dentro do governo Castro. Ele precisa só se eleger, né? O que ele tem com o Castro vai muito além dos votos que ele controla em Campos. E aí eu acredito que esse poder da máquina estadual vai pesar muito para poder controlar, obviamente, e ter influência sobre a Câmara Municipal de Campos. E aí são 12 ou 13, que é a grande questão, né? Se vão ser 12 ou se vão ser 13, quem é que vai conseguir fazer essa virada? Eu acho que num eventual governo Castro é muito ruim para o Vladimir. Vamos fugir um pouquinho de Campos, já que você citou Castro, vamos falar do Rio de Janeiro, nosso tempo está chegando ao fim, Vitor. Rio de Janeiro, essa polarização país, você acha que consegue se repetir na polarização à disputa do Estado? Ou é mais fácil uma terceira força chegar aí nessa eleição? A terceira força hoje seria também o PDT, seria com o Rodrigo Neves. E a polarização está entre Castro e Freixo. Qual a sua visão desse cenário da disputa no Rio de Janeiro? Então, nós temos no Rio uma posição muito próxima à posição de Minas Gerais, por exemplo, né? Nós temos um candidato tentando a reeleição, né? Castro, apesar de não ter sido eleito... ele foi eleito, mas ele não era o primeiro da chapa, né? Em 2018, como o Zema foi, né? Num movimento de arrasto que Bolsonaro teve, né? Então, tanto o Witzel quanto o Zema foram frutos desse movimento bolsonarista, digamos assim, de 2018, né? Tanto Minas Gerais quanto Rio, nós temos os governos tentando se afastar da figura de Bolsonaro. Então, Castro, apesar de ser um bolsonarista, apesar de ser do movimento religioso, ele meio que esconde Bolsonaro das suas propagandas, né, do seu horário eleitoral. Ele tenta não nacionalizar as eleições para o Estado, né, ao contrário de Marcelo Freixo e ao contrário de Calil também em Minas Gerais, em que ambos tentam se amparar na figura do Lula para poder
ter aí, né, os benefícios dos eleitores de esquerda, digamos assim, ou anti-Bolsonaro nesse momento, né? Mas, ao que tudo indica, é uma eleição também polarizada, que nós iremos para o segundo turno, mas com muita chance do Castro ser reeleito. Acho difícil o Freixo, com as suas características, com a sua plataforma, conseguir virar uma eleição contra Castro, que tem a máquina na mão, que tem o movimento da Alerj, né, com muitos acordos com as prefeituras, como está. Salvo o melhor juízo, se houver interferência do Poder Judiciário, com as investigações, com os escândalos que estão correndo, mas, ao que tudo indica, os eleitores não estão muito preocupados com o que acontece com esses escândalos, não, né? Castro continua muito bem avaliado, conseguiu reverter o quadro de desconhecimento da população, já que ele assume a partir do impeachment de Witzel, e consegue fazer acordos políticos com a Assembleia, com os prefeitos e, obviamente, coordenar a máquina a seu favor. Agora, há um movimento em relação à direita e esquerda no Rio de Janeiro, né? Castro pode ser visto como um nome da direita, ou ainda é um desconhecido para que a gente possa falar no aspecto político? Porque há quem diga que nessa polarização, no Rio está um empate técnico, segundo as pesquisas, Lula-Bolsonaro. Conversávamos aqui nos bastidores. Acho que aqui no interior há uma vantagem ainda pró-Bolsonaro maior, mas que equilibra de acordo com o número de eleitores ser maior na capital, né? Agora, há quem diga, por exemplo, que dentro do próprio governo tem divisões, o que é natural. Eu lembro de 2014 tinha o Dilmão e o Aezão, né, que era o movimento Dilma Pezão e o movimento Aécio Pezão, que rachou dentro do governo do Estado. Há quem diga que existe esse tipo de movimento também dentro do governo Castro. Mas há quem... Se há ou não essa divisão, do outro lado, há uma divisão muito maior. A esquerda não consegue um consenso em um nome na política fluminense. No mínimo, vamos botar como você mesmo pontuou aqui na nossa conversa interna, desde garotinho. O que falta para a esquerda ter essa coesão? Quer ver um exemplo claro para a gente colocar na discussão? Freixo e Siciliano candidatos. Não chegou um consenso para um nome até o dia da decisão ali de quem seria ou não candidato, no pós-convenção, no registro eleitoral. A esquerda do Rio é mais perdida que a esquerda no cenário nacional? Não tenho dúvida disso. A esquerda no Rio é fragmentada, descoordenada, e eu não diria nem só a esquerda, não. O campo progressista, né, no estado do Rio tem muita dificuldade de se coordenar. A gente conseguiu, no Estado, ter forças que se tornaram progressistas com Sérgio Cabral, quando se alia ao governo do Lula e com Pezão, digamos assim, que não eram governos exatamente de esquerda, eram governos que estavam alinhados com o governo Lula, e por isso nós tivemos uma série de políticas públicas voltadas para determinados aspectos que a esquerda costuma ter, como, né, distribuição de renda, etc. e tal. Mas o Rio não é conhecido como um estado de esquerda, né? A esquerda sempre foi muito fragmentada. Há, inclusive, colegas da ciência política que apontam que as sucessivas intervenções que o PT nacional fez no PT estadual foi uma das causas principais para essa desorganização. Mas eu acho que deve ter outros elementos, né? Principalmente porque a força trabalhista no Estado foi muito grande. E Garotinho teve grande influência nessa desorganização dessas forças populares, digamos assim, né? A partir da sua saída, obviamente, do PDT, indo para o PSB, e depois com o governo Rosinha, o Garotinho deixou o campo bastante desorganizado dentro desse eleitorado mais progressista, digamos assim. No Rio tem uma outra questão que é interessante, e as pesquisas ainda mostram isso, que é o não voto. Na capital, por exemplo, na última eleição, o não voto foi superior ao número de votos que o candidato eleito recebeu. Não voto, digo voto de abstenção, branco e nulo. Somado abstenção, branco e nulo. Na pesquisa governador, os indecisos giram ali nos 10%, 12%, se não me falha a memória, mas no Senado, por exemplo, indecisos é um percentual gigantesco. Você acredita, Vitor, que esses indecisos ao Senado, eles tendem a procurar um candidato nesses 5 dias que restam às urnas, ou eles tendem a essa
conjuntura carioca e fluminense do não voto se repetir nessa disputa? Arnaldo, eu acredito que a gente vai ver diminuir esses números de indecisos nesses próximos 4, 5 dias aí. E aí é que mora o perigo, por exemplo, para as pesquisas eleitorais, né? E aí eu vou colocar mais um argumento, que é o peso, né, que as eleições presidenciais tiveram na atenção do eleitor. Mobilizaram tanto a atenção que o eleitor ficou mais voltado para as eleições nacionais, esquecendo os candidatos para as eleições estaduais. Tradicionalmente, o eleitor atrasa mais a decisão para os cargos de deputado estadual e deputado federal, né? Para o Senado, por consequência, né? As eleições majoritárias atraem muito mais a atenção, mas esse ano, como as eleições presidenciais foram muito antecipadas, o eleitor ficou muito mais atento à disputa entre Lula e Bolsonaro e muito mais desatento nas eleições proporcionais ou para os cargos legislativos. A queda de indecisos para governador, por exemplo, é muito recente. Esses dados de 10%, 12% é das últimas pesquisas. Porque há 15 dias atrás isso era mais de 20 pontos percentuais. Eu sei porque eu escrevia, sei lá, há 30 dias, há 20, 30 dias atrás, um trabalho e era mais da metade dos eleitores não tinham decidido ainda o voto para governador, né? Então, isso vem diminuindo agora muito recentemente. E eu acredito isso ao peso que as eleições presidenciais têm na atenção dos eleitores. Para título de esclarecimento, segundo a Genial Quaest, na consulta espontânea, 59% de indecisos a governador, né? Espontânea. Quando é o cenário estimulado, que eu acho que é o mais fácil de se aferir nesse momento, a 5 dias das urnas, no cenário estimulado, essa indecisos cai a 11%, já é um percentual baixo, né, em relação ao eleitorado fluminense. Mas dá um grau de imprevisibilidade muito grande também, né? De você não ter na espontânea, que é aquilo que o eleitor já está indecidido, né, do nome conhecido, nas eleições. Eu acho perigoso isso, inclusive, para as próprias pesquisas, né? Porque esses eleitores vão se deparar em breve com a decisão do voto, que é na hora da urna. Então, as campanhas, assustadoramente, né, para deputado federal e deputado estadual, devem estar empolvorosas, porque sabe que é agora que os eleitores vão decidir. Bom, 9 horas em Campos e... Professor, tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que vai ter que ser um pós-primeiro turno aí, né? Para a gente voltar a conversar naturalmente, bem mais rápido do que aquele período sabático, né, Arnaldo? Que a gente deixa lá 90 dias, para poder o ouvinte também dar saudade do convidado. Bom, a gente tem mais um caminhão de perguntas, mas vamos deixar para a próxima vez. Vamos torcer para que eu tenha feito aqui e falado o máximo de vezes que eu consigo e por onde eu passo, para que a gente tenha o máximo de paz possível. Essa eleição marcada diferentemente das outras, eu acredito, assim como a Luísa comentou aqui, a gente tem falado também, marcada pelo ódio. Diferentemente das outras, que era marcada pela escolha do menos pior, enfim, né, aquela coisa toda. Mas essa deu uma aflorada no ódio aí muito grande, e que fique por aqui os fatos que já aconteceram, que já se excedem por si só, e que as pessoas que já estão perdendo aí alguns amigos dentro da própria família, como naquela de 2018, parece que a coisa volta agora, porque agora é reta final. Os caras ficam naquela coisa de WhatsApp, o WhatsApp manda tudo que pode. Então, procure desconsiderar, não leia. Se quiser, até bloqueia uma semana, depois desbloqueia. É o que eu tenho procurado falar aqui, e acredito que o seu pensamento também não deve ser diferente. Não, eu aproveito para desejar a todos uma excelente eleição, lembrar que é só mais uma eleição e que nós teremos outras, né? Tudo passa, não é nem a primeira e não será a última eleição que nós temos para viver. As divergências fiquem no campo das ideias, dos argumentos, em que todos os campos
políticos possam ter a chance de colocar, né, as suas preferências, que a gente possa se encontrar, obviamente, nas urnas, né, e que a maioria decida, né, e que a gente possa ter uma eleição de paz, uma eleição de tranquilidade, que nossos conflitos sejam resolvidos com pedras de papel, que são exatamente as cédulas que nós depositamos digitalmente nas urnas, que são absolutamente confiáveis, né? Sei que você ia falar que você queria cédula de papel. Ia não, lá. Mas existe um ditado na ciência política que as eleições são, as urnas, né? Elas são, os votos são pedras de papel, que você pode tacar, obviamente, aquele papel na urna, não vai machucar ninguém, uma forma diferente de dizer que nossos conflitos devem ser resolvidos, né, de forma no voto, né, de forma a debater as nossas ideias no campo da argumentação, e que não tenhamos violência, que tenhamos paz, para todos expressarem as suas preferências com muita tranquilidade, e que os resultados das urnas sejam definitivamente respeitados, né, que a gente pode ganhar num dia, esperar e perder no outro dia, que isso não altera exatamente o curso da história, né? Que a gente possa definir os nossos argumentos diante dos resultados das urnas e aceitar, obviamente, né, os resultados de uma eleição que é definitivamente limpa, transparente, auditável, né, e que a gente vai exercer nosso direito democrático no dia 2 de outubro, né, próximo, no domingo, não é isso? Domingo. Grande abraço, muito obrigado. Um abraço, Cláudio, um abraço, Arnaldo, um prazer estar com todos aqui, um abraço aí aos ouvintes da Folha, e quero deixar um agradecimento especial a toda a acolhida que vocês têm nos dado, aos professores da UENF, às nossas pesquisas. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre bom a gente falar da UENF. Ainda ontem a gente conversava aqui com o Gonçalo, uma pesquisa aí para esse resíduo sólido aí, esse lodo do esgoto de Campos, fantástico. Um grande sujeito. Forte abraço, Gonçalo. Grande. Conheci ontem, demorei para conhecer, ainda falei com ele. Arnaldo Neto, muito obrigado por hoje, até amanhã às 7. 7h25, porque agora temos a propaganda eleitoral, acaba, né? Acaba na quinta-feira. Na quinta. Hoje tem debate, só para concluir aqui. Para Estado, hoje né? tem debate a governador. Acho que é uma eleição que ainda aparece aberta, embora a Caixa tenha uma boa vantagem de 10 pontos, é uma vantagem considerável em qualquer instituto de pesquisa, mas pinta um segundo turno muito mais claro do que a corrida presidencial. Embora, no meu ponto de vista, teremos segundo turno, e falo isso com tristeza, ouvi Roberto Dutra aqui na semana passada com um pensamento parecido com o meu, tá? O pensamento de torcedor do Roberto Dutra, e falo isso enquanto jornalista, porque já pensou, no sábado da final da Libertadores estarei fechando uma edição das eleições. Ele falou, né? Também, Eu ouvi o Roberto Dutra falando aqui, brincadeiras à parte, a tendência é de segundo turno, mas para quem está indeciso ainda, governador, é uma excelente oportunidade. A TV Globo realiza hoje no país inteiro os debates, inclusive aqui no Rio de Janeiro. No mais, agradecer ao professor Vitor, uma aula de ciência política aqui. Como o Nogueira colocou, vamos bater mais um papo aí entre os dois turnos para a gente analisar esse cenário e mais. Acho que a gente falou, você citou, Vitor, mas a gente falou pouco do pós, né? O que esperar do pós-eleição, independentemente do resultado. Essa questão da aceitação do resultado das urnas, o respeito ao resultado das urnas e torcer para que o país possa caminhar em um momento de pacificação e que, se tiver uma má avaliação do próximo governo, seja ele qual for, no voto novamente, lá em 2026, a alternância está aí, a democracia, não tem dúvida, é isso, Nogueira. Tá certo, Arnaldo. Então amanhã, 7h25, quarta-feira amanhã, o debate começa hoje e termina amanhã também, né? É brincadeira, como é que o trabalhador vai assistir esse debate? Só na reprise. Gente, amanhã nosso convidado será o Tito Hinojosa. Vamos estar aqui conversando com o presidente da Asflucan, Tito Hinojosa, ao vivo conosco aqui. Vai ter agora a feira aí do agricultor e a gente vai abordar esse assunto, esse tema, esse grande evento que acontece agora. 9h06. Programa de hoje com oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar.